Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu quero meditar aqui em Isaías, no capítulo 6, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quero parar, apenas aqui nesse versículo. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias foi um rei muito bom. Foi um rei em que, enquanto ele buscou o Senhor durante o seu reinado, Deus o fez prosperar. Foi um rei que fez muitas benfeitorias, foi um rei em que ele estabeleceu canais aquíferos, poços, levou água potável para o povo. Ele desenvolveu, com relação à engenharia, muitas situações que favoreceram a vida do povo, da população. Então, ele era muito querido naquela situação, naquele contexto. Até que esse rei ele morreu, Teve algumas situações durante o seu reinado e ali diante dessas situações ele morreu. E Isaías era uma espécie de um parente distante, uma espécie de parente distante do rei Uzias. E o texto subentende-se que durante todo aquele ano, Isaías lamentou a morte desse parente do rei Uzias. O texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, durante todo aquele ano, ele lamentou, tanto que ficou marcado naquele ano, no ano de uma tragédia, no ano de uma situação adversa, no ano de uma situação calamitosa, no ano de uma adversidade, no ano de algo terrível, ele teve uma experiência profunda. Ele teve uma revelação no qual ele nunca havia tido durante todo o seu ministério. A Bíblia vem dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Não foi ninguém que contou, não foi uma história que ele ouviu, não foi que alguém contou, chegou e contou para ele. Não. O texto diz: eu vi ao Senhor. No ano de uma tragédia, no ano de uma situação difícil, no ano de uma calamidade, ele teve uma visão no qual ele nunca havia tido. Sabe, amada igreja, Deus permite determinadas situações na nossa vida para que nós venhamos cada vez mais a estreitar, a nos aprofundar no relacionamento profundo com Deus através do Espírito Santo e também da sua palavra. Fácil é viver de testemunhos alheios, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Ele teve uma visão no qual ele nunca havia tido e que isso impactou a sua vida em todos os ângulos. Quando você olha um Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos um Isaías. Mas a partir do capítulo 6, diante dessa experiência, nós vamos ver um outro Isaías. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Essa situação não é para te matar, não é para te entristecer, não é para te deixar no buraco, na sarjeta. Não é porque Deus é mau, porque Deus quer te desfavorecer, não. Essa situação é apenas para uma coisa: para que nós venhamos a ter uma visão de quem Ele é e que nós venhamos a ter uma experiência profunda com Ele. Porque o Evangelho é uma proposta de nos tornarmos seres humanos melhores e nos voltar para o Todo-Poderoso. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem está assentado sobre um alto e sublime trono não perdeu o controle, ele está no controle dessa situação. Interessante é que nós perdemos o controle de muitas coisas. Perdemos da finança, de determinadas situações, o país todos sabem como é que está. Mas o Senhor está falando que Ele, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, Ele não perdeu o controle do país, dessa situação, das autoridades e muito menos da minha vida e da tua vida.
Isso é apenas uma situação para que nós venhamos a estreitar e nos aprofundar em um relacionamento profundo com Deus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.